Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. Esse programa que quer levar Jesus Cristo, o princípio e o fim de nossas vidas, à tua casa, ao teu coração. Sou eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega, que estarei com você até as 9 horas da manhã, trazendo para você a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira, e também o nosso terço da comunidade, onde eu já convido você a estar em oração, a rezar comigo nesta manhã de quinta-feira e se colocar na presença do Senhor. Você com seus pedidos, as suas intenções e todas as pessoas que você traz no seu coração. Até as 9 horas da manhã você fica comigo e nós ficamos na melhor companhia, na companhia de Deus. Então aumenta o som do seu rádio para que através das ondas da 93.3 Rádio SDS você possa curtir o melhor da música católica. Evangelho do Dia. E nesse momento eu convido você a tomar comigo a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira, desejando que o seu coração se abra para que Deus possa tocá-lo, para que Deus possa se aproximar de você e também através da sua palavra tocar o seu coração, a sua alma, para que sua vida seja um grande louvor a Deus. Queremos acolher a palavra do Senhor desta quinta-feira, que é o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o trecho do Evangelho de João que acabamos de ouvir, ele faz parte do contexto da última ceia, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos e ensina sobre o verdadeiro serviço, humildade e o verdadeiro amor. E Jesus, através desse trecho, ele nos convida a 3 atitudes fundamentais: a humildade, a fidelidade e o acolhimento. No primeiro momento, a humildade. Jesus, ele é o mestre e Senhor e acaba de lavar os pés dos seus discípulos, uma tarefa típica dos escravos. E ele ensina que ninguém está acima do outro e que a verdadeira grandeza está, na verdade, em servir. O discípulo de Cristo é chamado a servir com alegria. Você é convidado por Jesus a servir com alegria, sem buscar prestígio ou reconhecimento. E Jesus, o próprio Jesus, te garante: se compreendeis isso e o praticardes, sereis felizes. Olha aí a receita da felicidade que Jesus nos dá: o serviço humilde, o servir com alegria. E a felicidade, segundo o Evangelho, ela nasce dessa doação, desse serviço, dessa entrega.
Então nós podemos presumir algo importante na vida de Jesus. Jesus, ele era feliz, ele era extremamente feliz, porque ele só serviu, ele serviu com alegria. Dá para você perceber o sorriso no rosto de Jesus? Porque Jesus, ele se colocou a serviço. E veja que nesse evangelho, ele se colocou não só a serviço, mas um serviço que só os escravos faziam, lavar os pés dos seus senhores. O segundo ponto, a fidelidade. Jesus, ele sabe que nem todos o seguem de coração sincero. E ao citar a traição de Judas que virá a acontecer, ele demonstra que mesmo a dor da rejeição do próprio discípulo não o impede de amar. Isso nos ensina a manter a fidelidade mesmo diante das feridas causadas por aquelas pessoas que caminham conosco, ao nosso lado, e que nós muitas vezes dizemos que o amamos, confiando que Deus ele tem um propósito mesmo nas adversidades. É preciso confiar que diante de todo mal e muitas vezes diante das traições, quantas traições trazemos marcas, feridas profundas em nosso coração. Mas mesmo diante dessas adversidades, é preciso confiar que Deus tem um propósito maior do que tudo isso. E se talvez nesta terra, nesse mundo, nessa vida, a gente não entender qual é o propósito de Deus, na eternidade tudo será revelado e nós bendiremos a Deus por tudo que nos aconteceu. O terceiro momento, o terceiro ponto é o acolhimento. Receber aquele que é enviado por Jesus é o mesmo que receber o próprio Jesus, o próprio Cristo e, por consequência, o próprio Pai. E isso nos recorda a importância de reconhecer Deus presente na vida e nas pessoas, especialmente nos mais humildes, nos missionários, nas pessoas mais necessitadas, nos pequenos, nos gestos de amor. O Evangelho é uma corrente de envio e acolhimento. Ele envia em missão e aqueles que acolhem o missionário enviado de Deus também acolhe o próprio Jesus. Deus envia Jesus, Jesus envia os seus discípulos e nós somos chamados a acolher uns aos outros em nome desse amor e em nome desse envio e dessa missão que Deus manda e envia a cada um. E a mensagem então que esse evangelho nos apresenta é que Jesus, ele nos convida a uma vida onde o amor se concretiza no serviço humilde. Para ser feliz, lembra da receita do evangelho de hoje, é preciso servir com humildade. E também ele nos convida à fidelidade, mesmo nas provações e nas dificuldades, nas adversidades do dia a dia. E por fim, o acolhimento daqueles que anunciam a palavra. Essa é uma prática de valor que nós encontramos para que nós cheguemos à verdadeira felicidade prometida por Jesus. E que esse evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, possam nos inspirar a viver conforme o querer de Deus. Esse evangelho nos ensina que nós não devemos parar nas situações e nas pessoas, mas que nós, com o coração aberto, como o de Jesus, devemos avançar sempre mais no caminho de santidade. Terço, Alfa e Ômega. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu te convido a estar em oração, a se colocar em prontidão de oração, com o seu terço nas mãos, para nós rezarmos juntos. E a cada oração do terço da nossa comunidade Alfa e Ômega, você vai declarando que Jesus é o Senhor da sua casa, da sua família, da sua vida, de todas as suas necessidades, dificuldades, mas também de todas as suas alegrias, conquistas e vitórias. Jesus é o Senhor da sua vida, Ele é o centro, Ele é o primeiro e o último,
o Alfa e o Ômega. E a cada oração que nós vamos rezando nesse terço, você vai declarando essa verdade para você e para todas as pessoas ao seu redor, como um verdadeiro testemunho de Cristo. Jesus é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha vida. Não me deixarei abater, não me deixarei desanimar, não desistirei da minha casa, da minha família, dos meus filhos, porque eles são propriedades do Senhor. E Jesus, sendo o Senhor da minha casa, da minha família, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, apresente as suas intenções ao Senhor. Coloque-se em oração como um intercessor, como aquele guerreiro combatente que luta em favor das suas causas, que luta em favor da sua casa, da sua família, da sua vida e da sua alma, pela tua salvação e a salvação dos seus. Não desista, porque Deus não desistiu de nós. Não temos a liberdade para desistir, porque somos combatentes, guerreiros, e com o terço na mão, essa arma poderosa, nós venceremos com Cristo. Tenha certeza disso, creia nisso, coloque a sua fé em Jesus, porque Ele é o Senhor dos senhores e é capaz de derrotar todos os seus inimigos, inclusive aqueles que querem te levar para a perdição, principalmente esses, não é verdade? Então, vamos rezar juntos, vamos nos colocar na presença do Senhor, colocando as nossas intenções por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela saúde dos que nós amamos, pelas intenções do mundo inteiro, pelas intenções da Igreja, pelo Papa Leão XIV. Queremos colocá-lo no coração de Deus, para que no seu início de pontificado, ele já possa ir dando as notas da Igreja para um caminho de santidade, para um caminho de vida eterna. Queremos colocar todas as intenções do Papa Leão XIV no coração de Jesus. E rezamos juntos, unidos em oração, traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. E o nosso recado de Deus hoje é uma pergunta: como você tem lidado com os seus desafios, com os seus tropeços, com as suas quedas, com as dificuldades que você tem enfrentado no caminhar? Como você lida com essas situações adversas? Esse é um momento de você refletir através dessa pequena história, dessa pequena parábola, onde Deus quer falar ao teu coração e onde você pode tirar grandes lições e conclusões para a sua vida. Ouça com bastante atenção. O mestre conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, ele caminha com agilidade, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante. O aprendiz reclama, se revolta com os obstáculos, se levanta e continua seu caminho resmungando, acompanhando ali o seu mestre. Depois de longa caminhada, eles chegam a um lugar sagrado. O mestre olha, contempla, permanece em silêncio por alguns instantes, dá meia volta e começa a viagem de volta. O aprendiz não entendeu nada daquilo e começou a reclamar de novo. Olha, mestre, você não me ensinou nada hoje. Ensinei sim, mas você parece que não aprendeu, né? Estou tentando lhe ensinar como se lida com os erros na vida, com os problemas. Tá, e como que eu tenho que lidar com eles? Como deveria lidar com seus tombos, com suas quedas? Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, reclamando, murmurando, devia procurar aquilo que te fez escorregar e continuar o seu caminho em direção ao sagrado, tentando não mais errar. Não podemos perder esse foco. Devemos procurar a raiz de nossos erros e levantarmos com sabedoria e força. Força que buscamos em Deus. Força essa que provém de Deus. Porque sabemos que estamos caminhando com o foco nele e sabemos que ele caminha conosco e nos dá força para nos reerguermos. Os obstáculos, os erros, as quedas fazem parte da jornada, mas não devem ser motivo de raiva e reclamações. E nesta caminhada rumo a Jerusalém Celeste, rumo ao céu, nós somos esses aprendizes, ou então discípulos de Jesus, e Ele é o nosso mestre. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes tropeçamos nas nossas dificuldades, nos nossos próprios pecados, e Deus sempre tem lições maravilhosas para nos ensinar, para que nós possamos aprender com os nossos erros, erguer a cabeça, confiar ainda mais nesse Mestre e Senhor que nos conduz, que é o próprio Cristo Jesus. E para você que tem uma necessidade de ser conduzido por Jesus, não se esqueça, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. E por falar em misericórdia, você pode acompanhar conosco o Terço da Misericórdia da nossa comunidade Alfa e Ômega. Jesus, eu confio em vós. Então junte-se a nós para rezar o Terço da Misericórdia, um momento de fé e entrega ao amor infinito que é o amor de Deus. De segunda a sexta-feira, às 15 horas, ao vivo pelo Facebook, nós fazemos essa live. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, você pode acompanhar esse momento de fé e de oração através do seu computador ou celular. É só digitar aí www.facebook.com/Alfa e Ômega. Rezamos juntos, agradecendo as graças e vitórias para nossas vidas e para o mundo inteiro. Então, compartilhe,
convide sua família e amigos e juntos clamemos a misericórdia do Senhor. E lá no Facebook, claro, você pode interagir mandando a sua mensagem, o seu pedido de oração, para que as pessoas que estão rezando ali possam também rezar pela sua intenção. Terço da Misericórdia, um encontro diário com o amor de Deus. Quero agradecer você que esteve na audiência da nossa rádio, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. E antes de terminar, de encerrar o nosso programa de hoje, eu quero rezar junto com você a Nossa Senhora. Coloque-se diante dela, diante dessa Senhora, nossa Mãe, nossa Rainha, para que você se apresente como o seu filho. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, ó minha Rainha, nós queremos, como filhos, te suplicar, proteja a nossa casa, a nossa vida, as nossas crianças, as nossas famílias, todo o nosso ser, para que junto contigo possamos elevar a Deus a nossa oração, o nosso coração, junto contigo que ofertou tudo a Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Também nós queremos nos entregar nas tuas mãos e pedir a sua intercessão, para que a Senhora possa nos ajudar nesse caminho de santidade, nesse caminho rumo ao céu, contando com a graça de Deus e confiando sempre na sua bondade e na sua misericórdia. E tudo isso pedimos ao Pai pela intercessão de Nossa Senhora, por Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. E você que esteve na audiência da nossa rádio, que Deus possa derramar sobre você copiosas bênçãos e graças do céu. Amanhã estaremos de volta. Até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.